Bom, hoje vamos falar do módulo 92, média aritmética, né? Bom, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, faz inúmeros estudos sobre a população brasileira em várias áreas, como comércio, indústria, agricultura, etc. Em 2015, ele apresentou uma análise das condições de vida da população brasileira. Dentre várias análises feitas naquele ano, destacamos o trecho seguinte que trata do número de moradores por domicílio no ano anterior a 2014, né? A população residente em domicílios particulares no Brasil foi estimada em 203,1 milhões, resultando em uma média de 3,03 moradores por domicílio. Esse resultado sofre variação regional. Ele é mais elevado na região norte e nordeste, né? Onde a média de moradores por domicílio foi de 3,49 e 3,20, respectivamente. Já o centro-oeste registrou uma média de 2,97 e o sul de 2,83 e o sudeste 2,92. Entre as unidades de federação, os casos extremos são Amazonas com 3,73 e o Rio de Janeiro com 2,74, né? Além disso, há uma diferenciação entre os domicílios urbanos e rurais. Nos primeiros, a média dos moradores foi de 2,99 e nos últimos de 3,23. Então veja só que aqui esses dados, né, estão disponíveis aqui nesse site, né, daí do COC, da Pearson, né. A palavra média, gente, vem do texto, né, aparece muitas vezes além de números decimais que indicam a quantidade de moradores por domicílio. Apesar de parecer um pouco estranho dizer 3,03 moradores, esses números trata-se de uma média, que na matemática chamamos de média aritmética, né? Para entender, vamos simplificar a situação para apenas 4 domicílios. Veja no quadro, né? Então, número de moradores, no domicílio 1 eu tenho 4, no domicílio 2 eu tenho 3 moradores, no domicílio 3 eu tenho 6 moradores e no domicílio 4 eu tenho 2 moradores. Neste caso, adicionando a quantidade de moradores de todos os domicílios dividido por 4, que é o total de domicílios temos, né? 3 mais 4 mais 3 mais 6 mais 2, daqui ó, vai dar 15 no total de moradores. Eu vou pegar o 15 e vou dividir por 4, porque são 4 domicílios. Eu vou ter 3,75, né? Ou 3,75 moradores por domicílio. Isso não significa que eu tenho ali parte de um morador. É apenas uma estimativa, tá? É chamado de cálculo aí de aritmética. Então ali tem uma estimativa mais ou menos de quantidade de moradores por cada domicílio, né? Isso, né? É como se, por exemplo, aqui na sala em cima, né, da escola Antonis, temos aí, vamos supor, 13 salas, né? Tá? Aí vamos supor que soma todos os alunos, divide por 13 e dê aí 12,5, vamos supor, 12,5 alunos por sala. Não significa que uma sala tem metade de um aluno, né? 12,5. É apenas uma estimativa. Pode falar. Não, eu só estou supondo. Tudo bem? Ok? Então vamos lá, né? Então, neste exemplo, 3,75 é a média aritmética de moradores por domicílio. Na página seguinte, 341, diz assim: a média, nesse caso, tem a função de comparar diferentes regiões, como o texto mostra, além de estudar as variações de números de pessoas, em média, indicando se houve aumento ou diminuição entre outros objetivos, né? A média aritmética simples entre dois ou mais valores é o quociente entre a soma dos valores dados e o número que expressa a quantidade dos valores envolvidos, né? Ou seja, gente, a média aritmética é nada mais nada menos como você fosse somar as notas de vocês, né, no final do ano. Então, para vocês passarem de ano, vocês têm que somar as 4 médias bimestrais, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Soma as 4 notas e divide por 4, porque são 4 bimestres, né? Aí daí você vai tirar a sua média. Se você vai tirar acima de 6 em diante, você passa de ano. De 6 para baixo, você vai para a recuperação e tentar passar na recuperação, né? Então, também isso aí é usado média aritmética, tá? Então temos aí, ó, veja outros exemplos. A
Determinar a média aritmética M, né, entre os números 12, 14, 16 e 18. Então eu vou somar os três números e vou dividir por 4, porque são 4 números, né? Então vai ficar aí, ó, 12, 14, 16, 18 vai dar 60 dividido por 4, porque são 4 números, vai dar 15. Então a média aritmética dos três números é 15. Né? Veja que nesse exemplo o cálculo foi escrito na forma de uma única expressão, né? B. Rafael obteve a seguinte média aritmética, bimestrais em matemática, ó. 8,2 no primeiro, no segundo bimestre 9,5, no terceiro 7,13 e no quarto 6,2. Se a média anual é obtida por meio de uma média aritmética das notas bimestrais, qual deverá ser a média anual de Rafael em matemática, né? Então são as 4 notas dividido por 4, porque são 4 bimestres. Então vai ficar 31,2 dividido por 4, 7,8 é a média aritmética, é a média dele anual, tá? A média anual de Rafael em matemática será de 7,8. Nesse segundo exemplo, escrevemos o cálculo na forma de fração em que a soma está indicada no numerador, né? Essa forma de escrita do cálculo é bastante comum. C. A média aritmética entre dois números é 9. Se um dos números é 5, qual é o outro número, né? Então aqui, gente, ele chamou um dos números de A, né? Vamos representar o valor desconhecido que ele não sabe por A. Assim, podemos escrever a seguinte igualdade. A, que é o número desconhecido que eu não sei, mais 5 dividido por 2 é igual a 9, né? O que acontece aqui? Nesse caso aqui, ó, debaixo do 9, existe o número 1. Debaixo de qualquer número, 9 sobre 1. Ok? Tudo bem? Então, debaixo de qualquer número existe o número 1. O que ele fez aqui? Eu posso multiplicar meio pelos extremos. Multiplicar esse com esse, esse com esse. Qualquer número multiplicado por 1 sempre é ele mesmo, né? E 2 vezes 9, 18. O A está positivo, passa para o outro lado negativo. Ele troca de sinal. Quando ele passa de um membro para o outro, troca de sinal, ok? Então, ele estava positivo, foi para o outro lado negativo. Então, A, que é o número desconhecido que ele quer descobrir, 18 menos 5 é 13. Então, o número desconhecido é o 13. Professor, aqui ele colocou um A, né? Mas eu posso colocar outro número, outra letra que pode. Você pode chamar de X, pode chamar de Y, pode chamar de B, tanto faz. Então vamos lá, repetindo, né? Então, eu tenho dois números, né? A soma de dois números, a média aritmética entre dois números, x e y, dividido por 2 é igual a 12. Eu falei que y é 7, então quem é x, certo? Então, onde for y, eu coloquei o 7, tá? X mais 7 dividido por 2 é igual a 12. Debaixo do 12 existe 1. Multiplica meio pelos extremos, né? Multiplica aqui meio pelos extremos. 1 vezes x mais 7 é x mais 7 e 2 vezes 12, 24, né? Como o 7 está positivo, passa para o outro lado negativo. 24 menos 7, 17. Então o x é 17. Ok, a gente achou 17 como resposta. Mas como é que eu posso tirar a prova real? Eu vou substituir aqui, ó, né? Então o x é 17, o y é 7, dividido por 2. 17 mais 7, 24. 24 dividido por 2 é igual a o 12 que eu estou procurando. Ok? Então, eu só mostrei um outro exemplo sobre média aritmética entre dois números. Se ele falar assim, a média aritmética entre três números, né? Então, tu vai ter três números que tu pode chamar de letras, né? E vou dividir por quanto? Quantas letras eu tenho aqui? Então, vou dividir por 3. Eu sempre vou dividir pela quantidade de números que tem em cima. Se eu estou somando 5 números, vou dividir por 5. Se eu estou somando 6 números, vou dividir por 6. Tá? E assim sucessivamente. Ok, página seguinte. Média ponderada, seja uma outra história. Vamos para o nosso exercício de aplicação.
Página 347. Na página 347, a questão número 1 diz o seguinte: Tiago, um professor de educação física está formando um time de basquete para disputar jogos escolares. Para montar seu time, ele precisa de várias informações, inclusive a média de altura dos jogadores titulares. Após medir cada um dos alunos, chegou à seguinte altura: 1,68 metros, 1,72 metros, 1,66 metros, 1,70 metros e 1,74 metros. Com base nessas medidas e fazendo uso de uma calculadora, determine a altura média desses alunos. Né? Então ele tinha aí alguns alunos, né? Então vamos lá, reformulando a pergunta. O professor de educação física está fazendo um time de basquete para disputar jogos escolares. Para montar seu time, ele precisa de várias informações, inclusive a média de altura dos jogadores titulares. Então cada altura dessa que estão aqui é de um jogador titular. Quantas alturas eu tenho? 5. Então significa que eu vou somar tudo e dividir por 5. Então vai ficar 1,66 mais 1,72 mais 68, desculpa, agora sim, né? 1,66 mais 1,70 mais 1,74, né? Então vamos fazer o cálculo aqui. 1,72, 1,66, 1,70 é vírgula embaixo de vírgula, né? Na soma. Então somando 8 com 2, 10, 10 com 6, 16, 16 com 4, 20, vai 2, 2 com 6, 8, 8 com 7, 15, 15 com 6, 21, 21 com 7, 28, 28 com 7, 35, né? 5 vai 3, 3 mais 1, 4, 5, 6, 7, 8. Então 8,50 dividido por 5, né? Então 8,50 dividido por 5 vai dar aí aproximadamente, na verdade vai dar igual, né? Vai ser igual a 1,70, ok? Então essa é a média dos 5 alunos, média de altura, né? Média de altura, tudo bem? Média de altura. Então você pode colocar aqui embaixo, né? A média de altura é de 1,70 metros. Tenta puxar a cadeira mais para cá, pro lado. Puxa a cadeira mais para cá assim, não tem problema, não tá tão distante aí. 2. Usando uma calculadora, calcule a média dos 3 números dados em cada linha da tabela, indicando essa média. Depois, responda o que se pede, né? Então vamos lá. Primeiro aqui vai ficar 6 mais 7, vai dar 13, 13 mais 8, 21. Então vai ficar 21 dividido por 3, porque se são 3 números vai dar 7, né? Então aqui é 7. Aqui embaixo vai ficar 20 mais 21, 41. 41 mais 22 vai dar 63, né? Então 63 dividido por 3, que vai dar
21. Aqui eu tenho 99 mais 100, 199 mais 1, vai ficar 300. Então 300 dividido por 3, porque são 3 números, que vai dar 100. Oi? 101 mais 99, 200. 200 mais 100, 300. Ok? Continuando, né? A questão 2 ainda diz o seguinte: observe atentamente os valores dados em cada linha e a respectiva média obtida. Converse com colegas e professor sobre uma conclusão que se pode obter a respeito da média aritmética de 3 números naturais consecutivos. Ou seja, qual é a ideia aí, né? Olhando para essa resposta que eu tenho, olhando para os números, qual é a ideia que eu tenho aí? A média aritmética de 3 números consecutivos. O que são números consecutivos? Um número após o outro, né? Então, a média aritmética entre 3 números consecutivos é sempre o número do meio. A média aritmética dos números consecutivos sempre é o cara do meio. É sempre o cara do meio. É sempre o cara do meio. Ok? Isso só acontece em números consecutivos. Tá? Então, vocês vão colocar aí a média aritmética de 3 números. A média aritmética entre 3 números naturais consecutivos é sempre o termo central. O termo central. É sempre o termo central. A terceira diz o seguinte: sem efetuar cálculos, determine a média aritmética de 7.888, 7.889, 7.890. Quem é a média aritmética? 7.889, né? Porque eles são números consecutivos. A número 4 diz o seguinte: a professora Elisa aplicou uma prova para 5 alunos. A nota de um deles foi 8 e a média das notas dos outros 4 alunos foi 7. Qual foi a média das notas desses 5 alunos? 7,5. Então, quantos alunos eram no total? 5. 5. Tá aqui. Então significa que eu vou dividir algo por 5, correto? Correto. Um aluno, a nota de um deles foi 8. A nota de um deles foi 8. E a média das notas dos outros 4 alunos foi 7. Então a média de um deles foi 8 e a dos outros alunos foi 7. Mas quantos alunos eram? 5. 4. Tiraram 7. A média foi 7. Então é 4 vezes 7,0, né?
não 70. Perguntas? Perguntas. Sim. Qual é a resposta? E agora, como é que eu resolvo aí? 7,6. Repete 8,0 mais 4 vezes 7 dividido por 28. 5. 28 mais 8, 36, né? Esse zero depois da vírgula, é necessário contar? Não. Então, 36 dividido por 5. Então, 36 dividido por 5, o mais próximo é 7, né? 7 vezes 5, 35. Sobra 1. Acrescenta 0, vírgula. Vai dar 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Então, para cá vai dar 7,2. Alternativa A. Ei, professor, não tem necessidade de colocar uma foto aí, né? Poderia bem colocar os passos do cálculo. Esse cara aqui é para casa, ok? Então essa é a nossa aula de hoje.